apreensão. Volto com vocês, a gente vai atualizando aí esse caso durante o dia. Matheus, muito obrigada. Deixa eu jogar aqui no telão quem é o Rogério Andrade, que é um dos alvos da operação de hoje. Do pássaro. Imagina o pássaro. O pássaro que fugiu na porta da polícia. Roda aqui, ó. Só pra gente lembrar e dar o tamanho do personagem de que a gente está falando, né? O Rogério de Andrade é sobrinho do Castor de Andrade, que é um dos nomes mais conhecidos da contravenção carioca. Ele assumiu os negócios da família após a morte do Castor em 97, com muita briga na família, né? Foi assim, não é uma transição do Paulinho pacífica, Andrade, exatamente. que era o filho do Sim. Castor de Andrade, depois uma briga com o Fernando Inácio, que era... Cunhado. É. Genro, né? Não, Genro, desculpa. Genro. Eu sempre confundo essas nomenclaturas da família. Segundo o MP, ele seria chefe de uma organização criminosa que conta ainda com o PM reformado Rony Lessa, que é um dos condenados pela morte da vereadora Marielle Franco, além de comandar os Jogos do Bicho no Rio. Ele é acusado de explorar máquinas de caça-níquel. E atualmente ele é patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel. Otávio. Ele, no carnaval, inclusive, a mulher dele desfilou e apareceu um... Madrinha de bateria. Madrinha de bateria. Da Fabiola? É. E aí apareceu um boneco, um Castor de Andrade de pelúcia, que você não via quem estava dentro. E alguém soltou a piada dizendo, é o Rogério de Andrade, porque ele não poderia estar na avenida em função de medidas cautelares, ele estava usando tornozeleira eletrônica. E aí depois ele conseguiu medidas favoráveis no STF, prevento para o caso dele o ministro Cássio Nunes, e aí suspendeu todas as cautelares, tirou a tornozeleira, etc., com a justificativa de que o processo contra ele, apesar de todos os indícios, estava demorando muito. E aí ele reassume o quê? Uma conta no X, ele assume uma conta no X, publica a foto da mulher dele dançando no sambódromo e o bicho o fantasiado de castor, com a seguinte legenda, será? Então, um claro deboche mesmo de quem está se sentindo muito bem protegido, né? Enfim, olha, é uma história que é a maior novela de crime organizado do Brasil é essa, desde Castor de Andrade. O Castor de Andrade, Sadi, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a morte do Getúlio no Globo. O Globo publicou o livro Negro da Corrupção, que foi uma edição especial, se eu não me engano, na primeira eleição que teve, depois do suicídio do Getúlio. Então, era um compilado de tudo que tinha antecedido a morte do Getúlio. E num quadrinho, né, uma das reportagens, reproduzia uma lista do bicho que foi apreendida na casa, no Palácio do Catete. Aliás, tem até hoje lá esses aposentos do Gregório, ainda está lá, que era a oficina. E nessa lista diz assim, olha, Gregório era sustentado pelos contraventores do Rio de Janeiro. Então, na época de Getúlio, essa turma aí já subornava o Palácio Presidencial. O Palácio Presidencial. E aí vinha o nome dos bicheiros. E lá embaixo tinha assim, Castor e uma quantidade pequena. E na época era 1.000 réis, eu acho. Eram os réis aí, não era cruzeiro, enfim. E aí eu falei, cara, não pode ser o Castor. E aí fui começar a pesquisar. E nos jornais da época aparecia o surgimento de um novo bicheiro, que era bacharel em direito, que andava bem vestido, que era completamente diferente dos outros contraventores, que tinha recebido os pontos de bicho em Bangu, do seu pai Eusébio, e era o Castor mesmo. E era o Castor que já pagava em 1900 o suicídio de Getúlio, 54 já pagava propina para o Palácio Presidencial. Chegava no Palácio Presidencial a propina do bicho. Então, é uma solução que o Brasil nunca quis resolver. Nunca quis resolver. Houve um ponto fora da curva, que foi a condenação dos bicheiros pela juíza Denise Frossá, numa denúncia do Luiz Carlos Cáfaro, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro era muito atuante, né, comandado pelo Biscaia. Aquilo foi um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. Esses caras chamavam ela de juizinha? Como é que era? Perseguiram tudo que atentaram contra a vida. Elas começaram debochando. Isso. Debochando. Ela ia fazer as audiências, eles riam, pô. Eles não acreditavam que... Um bando de homem. Um bando de homem que subornava. Eles tinham promotores na lista do bicho, eles tinham juízes na lista do bicho, eles tinham desembargadores na lista do bicho, eles tinham jornalistas na lista do bicho, eles compravam todo mundo. Policiais, da imprensa, polícia, judiciário. Então, eles tinham a certeza da impunidade. Aí debochavam, riam, respondiam jocosamente as perguntas. Vocês se conhecem? Não.
Nunca vi. Ah, não, aliás, a gente vai na Liesa, né? A gente vai na Liga da Escola de Samba e a gente já se viu lá. Era nesse nível. E aí, depois, com o tempo, eles foram vendo que o jogo era mais pesado. Mas é uma solução em que eles sempre tiveram e continuam tendo, entre outras coisas, o beneplácito da justiça. Esse é o fato. A justiça é parte do problema. E olha como o jogo é pesado. A gente vai continuar nesse assunto. Roda aqui, por favor, ó, para a gente mostrar agora uma tela com os crimes de suposta ligação com o Rogério Andrade. Começando aqui, a gente comentou agora há pouco para vocês. Eu vou ler aqui, ó. Condenado pela morte de Paulo Roberto de Andrade, que é filho do bicheiro Castor de Andrade, que o Guedinho contou para vocês aqui, e o motorista dele, o Haroldo Bernardo. Tudo isso em 98. Depois teve o julgamento anulado pelo Supremo, tá? Já começa aqui. 3 anos e 3 meses após estar foragido, ele foi preso em 2006 por propina a policiais e por envolvimento num esquema de caça-níqueis. Aí, em 2020, ele foi investigado por um suposto envolvimento na morte, na execução, né, do Fernando Inácio, genro do Castor de Andrade. O Supremo encerrou a ação penal. Estamos falando de 22 anos depois, né? Em maio de 22, ele foi alvo da Operação Calígula por administrar uma rede de bingos ilegais. Em agosto de 22, ele foi preso mais uma vez quando a Polícia Civil encontrou uma lista de propina paga a delegacias especializadas. Tipo, o Guedinho estava falando do Castor Getúlio. E é um esquema que envelheceu bem para eles, né? Porque a gente está falando aqui do Rogério de Andrade, você estava falando do Castor de Andrade, de quem ele herdou todo esse esquema e foi aperfeiçoando, né? Muito impressionante. E assim, quando eu digo que a justiça é parte do problema e não da solução, estou dizendo que o STF está enviesado nesses casos, não. Pode sim ter problemas na investigação, pode sim ter problemas nos processos, na condução dos processos e nas eventuais condenações, pode. E o STF, como a Corte Constitucional, de alguma maneira conserta isso. Mas isso não isenta, isso só reforça a minha tese de que a justiça é parte do problema desse crime organizado que corrompe o poder desde Getúlio Vargas. Flávia. Agora, não, eu queria... o caso de hoje, né, envolve um homicídio, né, de 2021, supostamente por essa disputa de territórios, né? E esse é um fenômeno desses anos recentes, sabe, Sadi? Porque houve um momento também na história do Rio, e o Otávio até pode falar também, até mais, em que esses chefes, os velhos chefes, né, da contravenção, se organizaram e dividiram o território, a região metropolitana, em áreas de domínio, e isso, com todas as aspas, pacificou o território, o relacionamento. A paz de cemitério. Não é? O bicho produziu nos anos 70, 80, né? Muito homicídio, muito. Né? O Rio de Janeiro era marcado por isso. E foram décadas dessa paz aí que o Otávio mencionou, dessa paz de cemitério, com essa divisão territorial muito bem demarcada. O que a gente tem observado em anos recentes é justamente o reinício de disputas territoriais envolvendo uma outra geração. Nova geração. A geração que está chegando. Tem uma transição geracional que tem produzido... E não respeita os acordos feitos anteriormente. Exatamente. Na verdade, já começa por isso, né? Pela herança do Rogério assassinar o próprio primo, que era o herdeiro natural, né? Mas foram vários outros crimes ao longo dos últimos anos relacionados a essa transição geracional. O herdeiro natural era o Paulinho, né? Era o Paulinho, era o filho que foi tirado de cena. E aí, eu acho importante também a gente adicionar, ainda num momento mais recente, esse tema das apostas, do projeto de legalização do jogo do bicho Isso deve e de disputas que também estão se intensificando. Isso deve estar colocando mais tensão né? nessa mais relação. Disputa por poder. E cassinos, e vão abrir cassinos. Perspectivas, né? De mudança no jogo. A gente lembra do caso recente de um advogado que foi assassinado na porta da OAB, e as investigações caminham na direção de ser um indivíduo que estava interessado nesse mercado, né, de jogos, e ele foi executado justamente como um recado a quem se aventure, digamos assim. Então, é um momento tenso, né, do ponto de vista dessa divisão territorial, que se soma a outras disputas territoriais no Rio de Janeiro pelo crime organizado. Milícia, tráfico, né, Comando Vermelho, milicianos. É realmente um momento de Flávia, preocupação. Eles impunham respeito pelo terror.
os bicheiros. Então, por exemplo, teve uma época que nós tivemos muito roubo de carro, lembra? O grande problema era roubo de carro, que vendia, desmanchava, etc. Em Niterói, quem usasse o adesivo da escola de samba Viradouro, conta a lenda que o carro não era tocado, porque a Viradouro era de um bicheiro, eu nem lembro quem era um lá de Niterói, não sei se era o Monassi, e que não era de bom tom roubar um carro que tinha ali o adesivo do bicheiro. Então, assim, sempre mandaram, fora o poder político, porque na época do Caixa 2, olha que inocência, eles tinham muito dinheiro circulando, vivo, né? Só tinham duas... Eu lembro que quando houve o confisco do Collor, só duas empresas tinham dinheiro. Era empresa de ônibus e bicheiro. E muita gente pegou dinheiro muita empresa pegou dinheiro com bicheiro para não quebrar. Eles saíram ali... garantindo a liquidez. A liquidez foi o Banco Central daquele momento. Foram Juros. Oi? Cara, depende da empresa que pegava o dinheiro. Às vezes nem tinha juro, era na base da amizade, em troca recebia. Enfim, é uma história de poder, não é uma história de crime. É uma história de poder, de financiamento de campanha. Você quer ver? E eles são adesistas. Em 82, eles apoiaram Brizola, na eleição do Brizola. Depois o Brizola perde e o Moreira recebe todos os bicheiros dentro do Palácio Guanabara. E final do mandato. Considera que aquele gesto foi igual ao da Rainha Elizabeth ao receber os Beatles. Eu lembro disso, o fim de uma hipocrisia, assim, de um moralismo, Assume etc. logo, né? Assume, E tem a coisa de como essa cultura do bicho, com toda a ilegalidade, contravenção, envolvimento político, com violência depois e tal, isso é algo que está entranhado na história do Rio de Janeiro, desse poder, né? O Castor não é neto do Barão de Drummond? O Castor é neto do Barão de Drummond, que foi quem inventou o jogo do bicho ali e tal. E aí tinha... É herança do Barão de Drummond. Barão de Drummond, a partir dos bichos do zoológico e tudo mais, para criar. Ou seja, é brecha de jogo. São todos herdeiros do Barão do Drummond. Uma coisa para arrecadar dinheiro para o zoológico. Inicialmente né? é isso. E aí deu tão certo nesse Não, sentido. e é um jogo simpático. Se você tirar... É um jogo simpático. Você, sonha com a borboleta, aí vai, tem uma aí cerca, interpretação. tem uma interpretação, cerca. É um jogo assim, ele tem um charme. Muito maior do que a Mega Sena, que você joga 6 números. Acabou de lançar um livro sobre o jogo do bicho, trazendo também esse universo popular e onírico, né? Que Tá misturado ali. que tá misturado. Tá misturado. É muito é a Rio de força. Janeiro, é muito Brasil, né? Eu ia falar isso, você falou a história do crime, da corrupção, é a história do Brasil, dá para ser contada pela... Você vê quanta coisa histórica aqui, a gente falou de Getúlio, Brizola, Moreira, vai passando assim. É suco de Brasil. Oi? É uma história de poder, não é uma história de crime, é uma história de poder. De Poder poder, desculpa, político, você falou poder história no de poder. judiciário, poder na polícia, é impressionante. Mas depois mistura também com isso, né? Aí mistura com crime mesmo, mistura com crime Sim, organizado, mistura tudo. com ditadura militar, né? Mistura com o poder das escolas de samba. Não, o Castor foi preso na ditadura militar. O Castor e vários bicheiros. O capitão Guimarães. Puseram lá na Ilha das Flores, na Ilha Grande. Que diz que nunca teve nenhum Era ato contrabando. ilegal. Não, aí o Chico Otávio e o Aloy Jupiara lançaram um livro também nos porões da contravenção, não sei qual foi dos porões da contravenção, em que fala justamente isso, como é que a repressão se aproxima do jogo do bicho, ainda tem mais essa, por conta de um elemento marginal do Exército, que era o capitão Guimarães, que ele é que bota, hein, Flávio, aquilo que você falou da paz de divisão. cemitério, foi o capitão Guimarães. Então, quando entra um militar do Exército com sua visão de organizacional, de hierarquia, logística, não sei o que, logística, ele leva uma lógica militar pro jogo do bicho. Gente, se a gente dividir territórios, não sei o quê... Vai ficar bom para todo mundo, né? Fica bom para todo mundo e... Teve Vale Escrito mostra bem essa coisa. Um seriado ótimo, Esse né? Vale Escrito. E Vale Escrito, e que vai ter a segunda temporada agora. Deixa eu chamar o intervalo. Roda aqui, por favor, no telão, nosso assunto